Hoje a gente vai te mostrar quanto que rende R$ 200 por mês o MXRF11. Isso em 1, 5 e 10 anos. E a partir daí, a gente vai ter uma noção de quanto que o fator tempo influencia os nossos investimentos. E no final do vídeo a gente vai te mostrar quanto você teria se você tivesse investido R$ 200 no MXRF11 versus R$ 200 nas caixinhas do Nubank. Qual dos dois será que vale mais a pena? Fica com a gente até o final. E se você já ficou curioso, já te peço que se inscreva aqui no canal. Parece uma coisa simples, mas pra gente é de extrema importância e faz total diferença. O MXRF11 é o maior fundo imobiliário do país, com mais de 1,4 milhões de cotistas. E essa popularidade se deve a ele ser um fundo de base 10. Mas o que isso significa? Significa que a média da cotação dele pode variar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas sempre vai se manter na faixa dos R$ 10. Diferente do que acontece com o XPLG11 e o VILG11, por exemplo, porque são fundos de base 100. Então, o que significa? Rodam a cotação por volta de R$ 100. E se vocês ficarem com alguma dúvida, já vai deixando aqui nos comentários. Esse gráfico que está aparecendo na tela mostra a cotação padrão do MXRF11 nos últimos 5 anos, que é a confirmação dessa informação. Dá para ver que nos últimos 5 anos ele vem sempre andando meio de lado no valor da cotação, mantendo ali a média na faixa dos R$ 10. E é legal falar que aqui no site do Investidor 10 que a gente usa, tem a cotação padrão, que é esse dado que a gente trouxe. Então, o valor da cota do fundo nesse período histórico, no caso a gente usou os 5 anos, mas aqui também tem a cotação ajustada. E a cotação ajustada, ela considera os dividendos que o fundo paga. É bem legal o site, porque se você vier aqui nessa interrogaçãozinha do lado, ele te explica o que é isso, qual que é a diferença entre a cotação padrão e a cotação ajustada. Então, aqui mesmo já fala que a cotação ajustada é ajustada por desdobramentos, grupamentos, bonificação e proventos, são os dividendos, o famoso aluguel do fundo imobiliário. Para quem está iniciando, é uma boa forma de aprender na prática como funcionam todas as oscilações que existem no mercado. Com os fundos imobiliários, você aprende da forma mais suave e tranquila possível. E um outro atrativo dos fundos imobiliários é a isenção de imposto de renda nos dividendos. Se você for vender a cota, você vai pagar imposto sobre isso. Mas em todo aquele provento que você está ganhando todos os meses, isso aí não tem imposto de renda. Para quem ainda não conhece, o MXRF11 é um fundo de papel, ou seja, ele não investe em imóveis físicos, e sim em papéis relacionados ao mercado imobiliário. No caso dele, ele é predominantemente investidor de CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Em outras palavras, ele ajuda a financiar o mercado imobiliário. Então, como a gente já falou aqui no canal, lá no fundo de tijolo, você está investindo num imóvel físico. Aqui você está investindo um passo antes. É em quem financia para que um imóvel seja construído. A cotação atual do MXRF11 está em R$ 9,35. E o dividend yield está em torno de 12,75%. E o que isso significa? O dividend yield é a rentabilidade em dividendos. Se você somar todos os dividendos pagos por esse fundo nos últimos 12 meses e dividir pelo valor da cota atual, você chega no indicador de dividend yield. Quanto maior o dividend yield, maior a rentabilidade daquele ativo. Mas basicamente, se você investir R$ 100 nesse fundo, você teria uma rentabilidade de 12%. Então, R$ 12 em um ano. E o PVP dele, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial, está em 1,02. E o que esse indicador mostra? Ele nos diz se estamos pagando caro ou barato pelo patrimônio do ativo. Se estiver acima de 1, estamos pagando um pouquinho mais caro. E se estiver abaixo de 1, está na promoção, digamos assim, pagando abaixo do patrimônio. A liquidez diária desse fundo está em 15,03 milhões. Mas, Matias, o que é a liquidez diária? É o ato de transformar esse ativo em dinheiro. Na prática, funciona assim. A partir do momento que você coloca suas cotas para vender, existe uma grande quantidade de pessoas que estão interessadas em comprar. Quando a gente fala em alta liquidez, como é o caso do MXRF11, o que significa? Significa que assim que você colocar suas cotas à venda, você consegue fazer essa negociação em questão de segundos. Então, você vai vender rápido essas cotas que você tem. Já quando a gente fala de baixa liquidez, significa que vamos demorar um pouco mais para conseguir fazer a venda, porque automaticamente teremos menos pessoas interessadas em comprar. Pensa comigo, se a gente tem uma casa, um imóvel, e a gente quer vender ele agora, provavelmente não vou conseguir vender ele amanhã. Vai demorar meses, vai demorar talvez até anos. E esse é o significado na prática de baixa liquidez. E aqui a gente fez questão em trazer uma tabela com o pagamento dos últimos dividendos do MXRF11, porque existe uma dúvida recorrente entre os investidores com relação à data.
Vamos supor que eu compre 10 cotas do MXRF11. Para eu receber o próximo pagamento, eu preciso ter comprado essas cotas até o último dia do mês atual. Tendo feito isso, no pagamento do mês seguinte, eu recebo os meus dividendos. Porém, se você fez a compra depois da data com, infelizmente você não terá direito a receber os pagamentos daquele mês e vai receber somente no mês seguinte. E uma informação a mais para vocês ficarem antenados: o MXRF11 tem o costume de colocar a data com no último dia do mês. Por exemplo, em julho, a data com foi o dia 31/7/2026. Quem comprou até essa data, no dia 14/8, vai receber os seus primeiros dividendos. Já quem comprou no dia 1 de agosto, não vai receber os dividendos desse mês. Então agora vamos para os números. Quanto será que rende R$200 por mês no MXRF11 durante 1, 5, 10 anos? Considerando a cota atual de R$ 9,35 e olhando o horizonte de um ano primeiramente, o valor total investido do seu bolso nesse um ano será de R$ 2.400. Já a quantidade de cotas acumuladas foram de 272, totalizando um patrimônio de R$ 2.545,70. Se a gente olhar para o patrimônio final e para o quanto que a gente investiu, então tivemos de dividendos recebidos R$ 145,70. E só no último mês, o valor dos dividendos foram de R$ 27,20. Agora, o mesmo valor, R$200 por mês, mas agora por um tempo maior, um tempo de 5 anos. No final desses 5 anos, você investiu do seu bolso R$12.000. O valor total de cotas adquiridas no final desse período foi de 1.786 cotas. O valor total de dividendos recebidos foi de R$ 4.700,60. Tudo isso isento de imposto de renda. No final desses 5 anos, você tem um patrimônio de mais de R$16.000. E só no último mês recebeu R$ 178,60 de aluguel. E agora a terceira simulação, os mesmos R$200, só que por 10 anos. O valor investido ficaria em R$ 24.000 e a quantidade de cotas acumuladas seria de 5.167 cotas. E aqui o patrimônio já passa dos R$ 48.000, quase o dobro do que você investiu. Os dividendos acumulados no período foram de mais de R$ 24.000 e só no último mês você vai ter recebido de dividendo R$ 516,70. Tudo isso livre de imposto de renda. Depois desses dados, fica claro o quanto que o fator tempo impacta nos nossos investimentos. E olha, essa simulação é bem conservadora. A gente considerou o valor da cota travado em R$ 9,35. Ou seja, todo esse valor veio da sua constância dos aportes, R$200 ali todo mês, mais os dividendos sendo reinvestidos. Se a cota valorizar como já valorizou no passado, o resultado seria ainda maior. E agora, para a comparação ficar bem justa, a gente pegou esses mesmos R$200 por mês, no mesmo período, e jogou nas caixinhas tradicionais da Nubank, que rendem 100% do CDI, e hoje está 14,15% ao ano. E olha que interessante, no bruto a caixinha rende até um pouquinho mais, porque o CDI a 14,15% está um pouquinho maior do que o Dividend Yield do MXRF11, que atualmente é de 12,75% ao ano. Então, em 10 anos, esses mesmos R$ 24.000 investidos nas caixinhas se tornariam mais de R$ 50.000 investidos. Só que tem um detalhe, a caixinha paga imposto de renda sobre o rendimento. Já o fundo imobiliário, ele é isento. Ou seja, no líquido, no longo prazo, o fundo imobiliário passa na frente da caixinha. Na caixinha, descontando o imposto de renda, que depois de 10 anos será de 15%, você teria um total líquido de R$ 46.321. Já no MXRF11, esse valor que você teria depois de 10 anos seria de R$ 48.318. Mas lembre-se disso, nós consideramos a cota parada em R$ 9,35. Se ela for valorizando, a diferença a favor do fundo só aumenta. Mas, por outro lado, a renda variável, ela oscila, então a cota também pode vir a cair. Por isso que a caixinha continua sendo ótima para sua reserva de emergência e o fundo imobiliário para a construção de patrimônio a longo prazo. E tem um detalhe que deixa essa comparação ainda mais importante. A caixinha tende a render menos com o passar do tempo. Hoje, a Selic está lá em cima, 14,25% ao ano. E é por isso que o CDI parece tão atrativo. Só que a maioria dos especialistas espera que a Selic volte a cair nos próximos anos. E quando ela cai, a rentabilidade da caixinha cai junto.
Como podemos ver aqui no Investidor 10, a Selic na época da pandemia chegou até a 2% ao ano. Então, quem tinha diversificado seus investimentos, tinha um pouquinho de ações, um pouquinho de fundos imobiliários, conseguiu uma rentabilidade muito maior nessa mesma época. E é aí que mora o grande diferencial dos fundos imobiliários. Mesmo com a Selic caindo, um bom fundo tende a manter uma boa rentabilidade, além de continuar pagando bons dividendos e aumentar a sua renda ao longo do tempo. Isso contando o reinvestimento dos dividendos e a valorização da cota. Ou seja, pessoal, é um investimento que trabalha a seu favor no longo prazo. Pessoal, e para você que ainda não sabe como comprar uma cota de MXRF11, a gente vai mostrar rapidinho aqui no aplicativo da Nubank como é que você faz. Então, primeiro você acessa a página inicial e lá embaixo você vai ter o cifrãozinho. Pode clicar no cifrãozinho e aqui você vai clicar ali em cima em investir. Aqui, quando você clica em investir, vai ter diversos tipos de investimentos. Então, você vai procurar aqui por fundos imobiliários. E aqui você já até vê fundos imobiliários dividendos. Acessando a página dos fundos imobiliários, você vai ter uma lista de fundos e a gente já até vê que o primeiro aqui é o MXRF11. E você também pode buscar pelo nome dele, MXRF11. Clicando em cima dele, você consegue acessar esse fundo, verificar ali o valor da cota e tem até ali uma abinha lá embaixo que chama mais detalhes. Então, aqui nessa tela de detalhes, você consegue ver o valor da cota hoje, em 6 meses, 5 anos. E esse gráfico, como a gente comentou lá no começo do vídeo, é o que considera também a valorização e os proventos. Aqui para baixo, você consegue ver o histórico de proventos. Então, quanto que ele pagou por uma cota no último mês. E você também consegue ver a previsão do próximo pagamento. Igual a gente citou no vídeo, se você tiver comprado até a data com, você recebe no mês seguinte. E aí, voltando aqui, então, na setinha, para a tela da compra, você pode comprar as cotas desse fundo por quantidade. Então, eu escolho aqui 1, 2, 3, e aí, por aí vai. Ou também por valor. Então, para a explicação que a gente deu aqui no vídeo, o legal seria você usar o valor, porque você colocaria R$200 aqui por mês, por exemplo. Então, você coloca o valor, e aí assim que você colocar o valor, você vai clicar em comprar. Quando você clicar em comprar, ele vai pedir a sua senha, vai te dar os detalhes, você confirma a operação e você já começou a montar a sua carteira diversificada e construir seu patrimônio. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida e se você tem MXRF11 na sua carteira, deixa aqui pra gente nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra e nem de venda de ativos. Estamos aqui só para compartilhar com vocês as nossas experiências no mercado dos investimentos. A gente espera que você tenha gostado. Pro vídeo de hoje era isso, pessoal. Até o próximo.